Então hoje nós vamos dar sequência ao primeiro capítulo da segunda parte, né, do livro Há 2000 anos. O capítulo se chama A Morte de Flamínio, e na semana passada a gente viu Públio Lentulus com a sua família, né, com a Lívia e com a Flávia. Passaram 13 anos ali na Palestina, ainda depois de alguns episódios que foram relatados no livro. E Flamínio, através de um problema de saúde e alguma carta que chegou para ele volta, resolve voltar finalmente para Roma, se encontra com um amigo, o amigo fala de um sonho que ele teve, que, que tem muito a ver com o que o próprio Públio já tinha contado há muito tempo atrás. Mas ele, preocupado com a saúde do Flamínio, fala assim: não, nós temos tempo para conversar ainda sobre muita coisa. Ele resolve fazer o amigo descansar, e a gente estava então mais ou menos nesse momento da conversa entre eles, né? E o público falando: fica tranquilo, nós ainda temos muito que conversar. E deixando o olhar profundo e sereno devagar pelo aposento, como se as paredes marmorizadas se dilatassem ao infinito, Flamínio Severus concentrou-se um minuto em meditações íntimas, continuando a falar, como se desejasse imprimir à conversação um novo rumo. Ah, não, perdoem. A gente na semana passada ainda não viu isso, só viu que eles começaram a conversar, o Flamínio estava com um problema de saúde grave e falando sobre a preocupação com os filhos e tudo mais. Mas agora ele começa a tocar no assunto com o Públio sobre a questão do sonho, que foi no início do livro algo que chamou a atenção, né? E agora Flamínio vai tocar nesse assunto. E ele fala para Públio, né? Lembras-te daquela noite em que me confiaste os pormenores de um sonho misterioso, no auge da tua emotividade dolorosa? Oh, se me lembro, revidou Públio Lentulus, recordando de modo inexplicável não só a palestra remota que resolvera a viagem à Palestina, mas também outro sonho, no qual testemunhara os mesmos fenômenos intraduzíveis, na noite do seu encontro com Jesus de Nazaré. Então, naquele momento, aí veio tudo à tona, né? Porque é algo que tinha ficado esquecido, talvez, ali por parte do senador. Mas, se a gente se lembrar, no começo do livro, Públio Lentulus só tinha um problema, que era a saúde da filha. E esse sonho que tinha chamado a atenção dele, que ele se via com, assim, uma realidade muito tensa, né? Mostrando que ele tinha vivido outra encarnação na época. Ele até se identificava, né, como Lentulus Sura, que era um antepassado dele. Só que isso fez ele lembrar também, agora o Flamínio tocando no assunto, com o encontro que ele teve com Jesus. Porque depois do encontro com Jesus, ele também teve um outro sonho, mostrando, né, uma continuidade daquele assunto. Ao lembrar-se daquela personalidade maravilhosa, estremeceu-lhe o coração, mas tudo fez por evitar ao amigo uma impressão mais forte e dolorosa, acrescentando com aparente serenidade. Quer dizer, ele lembrou, ficou balançado, mas dominou as emoções para transparecer para o amigo. E falou com serenidade. Mas aqui vem tal tua pergunta, se hoje estou mais que convicto, de acordo contigo mesmo, que tudo aquilo não passava de simples impressões de uma fantasia sem importância. Porque na época Flamínio tentou convencer eles, isso daí é besteira. O Públio não, ele na época fala assim: eu tenho convicção do que eu estou falando, não é fantasia. Mas agora o Flamínio está de alguma maneira pensando no assunto com mais interesse e o Públio deixou isso guardado lá nos porões, né, da sua memória. Fantasia?
replicou Flamínio, como se houvesse encontrado uma nova fórmula da verdade. Já modifiquei por completo as minhas ideias. A enfermidade tem igualmente os seus belos e grandiosos benefícios. Retido no leito há muitos meses, habituei-me a invocar a proteção de Temis, de modo que não chegasse a ver nos meus padecimentos mais que o resultado penoso dos meus próprios méritos, perante a incorruptível justiça dos deuses, até que uma noite tive impressões iguais às tuas. Quer dizer, se inverteram os papéis, né, com relação à forma de pensamento. Agora é o Flamínio que está chegando no fim da vida, a doença, as reflexões, e ele, como falou, numa noite ele teve algumas impressões como a que o Públio teve. Não me recordo de haver guardado qualquer preocupação com a tua narrativa. Quer dizer, explicando para o Públio, não acho que foi preocupação que eu fiquei com coisa na cabeça. Mas o certo é que, há cerca de 2 meses, me senti levado em sonho à mesma época da Revolução de Catilina e observei a veracidade de todos os fatos que me relataste há 16 anos, chegando a ver o teu próprio ascendente, Públio Lentulus Sura, que era como o teu retrato, tal a sua profunda semelhança contigo, mormente agora que te encontras nos teus 44 anos, em plena fixação de traços fisionômicos. Quer dizer, ele foi levado a presenciar a mesma coisa que o Públio levou, no momento em que ele provavelmente estava mais suscetível a compreender ou a, a se abrir, né, em pensamento para essas ideias. Interessante é que me encontrava a teu lado, caminhando contigo na mesma estrada de clamorosas iniquidades. Lembro-me de nos vermos assinando sentenças iníquas e impiedosas, determinando o suplício de muitos dos nossos semelhantes. Então os dois, né, também eram cúmplices nessa encarnação passada. E aí o Flamínio ficou impressionado também, né, e tocado talvez de maneira a acreditar. Todavia, o que mais me atormentava era observar-te a terrível atitude, determinando a cegueira de muitos dos nossos adversários políticos e assistindo pessoalmente o desenrolar das flagelações do ferro em brasa, queimando numerosas pupilas, para todo sempre, aos gritos dolorosos das vítimas indefesas. Então, se o Flamínio era parceiro dele em algumas dos desvios, né? Ele ficou um pouco chocado com a crueldade que Públio Lentulus condenava alguns dos inimigos políticos dele. Então, vários ele condenou a cegueira, que era tirada com ferro em brasa. E é muito importante que a gente guarde esse trecho do livro, porque isso já foi dito lá atrás, né? No sonho quando o Públio teve. Agora Flamínio está falando, reafirmando o quão cruel Públio Lentulus tinha sido nessa encarnação passada, fazendo inúmeras vítimas dessa maneira. E mais para frente a gente vai voltar nesse assunto um pouquinho, porque o próprio Emmanuel vai trazer mais informações sobre isso. Públio Lentulus arregalou os olhos de espanto, participando igualmente daquelas recordações que dormitavam fundo na sua alma ensombrada, e replicou por fim. Então ele também ficou impressionado, né? Porque as lembranças também eram dele. Meu bom amigo, tranquiliza o coração. Semelhantes impressões parecem reflexo de alguma emoção mais forte que perdurasse no âmago da tua memória por minhas narrativas naquela noite de há tantos anos. Então ele querendo tranquilizar o amigo no fim, né, da vida,
Falou, fica tranquilo, isso provavelmente te impressionou naquela época, ficou no seu subconsciente e agora vem à tona por conta disso. Flamínio Severus esboçou, porém, um leve sorriso, como quem compreendia a intenção generosa e consoladora, redarguindo com serena bondade. Devo dizer-te, Públio, que esses quadros não me apavoraram, e apenas te falo desse complexo de emoções porque tenho a certeza de que vou partir desta vida e ainda ficarás, talvez por muito tempo na crosta deste mundo. É possível que as recordações do teu espírito aflorem novamente. E então quero que aceites a verdade religiosa dos gregos e dos egípcios. Olha isso, o que o Flamínio fala? Eu não estou falando isso porque eu estou impressionado. Eu só estou falando porque eu acho que eu vou partir logo. Você vai ficar e isso talvez volte a vir à tona. E nesse momento eu quero que você considere acreditar no que os egípcios e os gregos diziam na questão da reencarnação. Que eles acreditavam e diziam que não viviam uma vida só. Acredito agora que temos vidas numerosas. O Flamínio, então, está chegando nesse momento a convicção de que existem realmente várias vidas para cada um de nós, através de corpos diversos. Sinto que meu pobre organismo está prestes a desfazer-se. Entretanto, meu pensamento está vivaz como nunca, e só em tais circunstâncias presumo entender o grande mistério de nossas existências. Pesa-me no íntimo haver praticado o mal no pretérito tenebroso, embora haja decorrido mais de um século sobre os tristes acontecimentos de nossas visões espirituais. Todavia, aqui estou diante dos deuses com a consciência tranquila. Públio ouvia-o atentamente, entre penalizado e comovido. Procurava dirigir-lhe palavras confortadoras, mas a voz parecia morrer-lhe na garganta, embargada pelas emoções daquele doloroso momento. Flamínio, porém, apertou-o de encontro ao coração, com os olhos rasos de pranto, sussurrando-lhe ao ouvido: Meu amigo, não tenhas dúvidas sobre as minhas palavras. Quero crer que estas horas sejam as últimas. No meu escritório estão todos os documentos e o memorial dos negócios de ordem material que movimentei em teu nome, na tua ausência e no concernente aos nossos problemas de ordem política e financeira. Não encontrarás dificuldade para catalogar convenientemente todos os papéis a que me refiro. Olha isso, o Flamínio já pensando realmente que ele vai partir, já como se fosse um testamento ou já a organização de bens, de determinações do futuro. Se preocupou e passar isso para Públio, para que Públio cuidasse desse futuro político, financeiro, material da família dele, que eram muito próximas, né? Mas Flamínio, replicou Públio com enérgica serenidade, acredito que teremos muito tempo para cuidar disso. Nesse momento, Lívia e a filha, Calpurnia e os rapazes, acercaram-se do nobre enfermo, trazendo-lhe sorriso amigo e palavras consoladoras. O doente deu mostras de ânimo e alegria para cada um deles, encarecendo o abatimento de Lívia e a beleza exuberante de Flávia com palavras meigas e quentes. Ficando a sós, novamente, o generoso senador que a moléstia desfigurara, entre os linhos claros do leito, exclamou com bondade: Eis, meu amigo, as borboletas risonhas do amor e da mocidade que o tempo faz desaparecer, célere no torvelinho de impiedades. E baixando a voz, como se quisesse transmitir ao amigo uma delicada confidência da alma, continuou a falar pausadamente. Levo comigo, para o túmulo, numerosas preocupações pelos meus pobres filhos.
Então, olha isso, estão todos ali, né, no, no local porque entraram. Mas agora ele está falando baixinho, confidente, para que Públio ouvisse, falando da preocupação que ele tem com os filhos. Dei-lhes tudo o que me era possível em matéria educativa. E, embora reconhecendo que ambos possuem sentimentos generosos e sinceros, noto que os seus corações são vítimas das penosas transições dos tempos que passam, nos quais temos desgosto de observar os mais aviltantes rebaixamentos da dignidade do lar e da família. Então, olha isso. O Flamínio está falando. Eu sei que meus filhos, eu acredito que eles são bons meninos, são generosos, são sinceros, mas eu acho que as emoções deles estão envolvidas com muitos dos desregramentos da época, né? Dali que estava acontecendo na sociedade romana. Oi, Lela, boa noite, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Desculpa o atraso. Imagina. Tô aqui. E aí ele segue explicando quais as preocupações para Públio, né? Agripa vem fazendo o possível por se adaptar aos meus conselhos, entregando-se aos labores do Estado. Mas Plínio teve a pouca sorte de se deixar seduzir por amigos pérfidos e desleais, que não desejam senão a sua ruína e o arrastam aos maiores desregramentos, nos ambientes suspeitos de nossas mais altas camadas sociais, levando muito longe o seu espírito de aventuras. Então, se um está se esforçando, né, o Agripa, o Plínio está sendo envolvido por influências ruins de amizades e sendo conduzido a aventuras desvairadas, né, da idade. Ambos me proporcionam os maiores dissabores com os atos que praticam, testemunhando reduzidas noções de responsabilidade individual. Esbanjando grande parte da nossa fortuna própria, não sei que futuro será o da minha pobre calpurnia, se os deuses não me permitirem a graça de buscá-la em breve no exílio de sua saudade e de sua amargura, depois da minha morte. Então ele fala assim: os meus filhos eu acho que estão se perdendo. E olha que interessante, né? Às vezes a gente acha que isso é coisa, preocupação dos tempos de hoje, né? Da juventude de hoje. Isso sempre foi, de certa forma, um arrastamento que, por parte dos pais, eram preocupados com os jovens. Existiam sempre as tentações do poder, da ganância, do dinheiro, que é claro que hoje existem outros problemas também, né? Mas há 2000 anos atrás, o senador está assim, se expondo, mostrando a sua preocupação, que não tem nada de muito diferente. Inclusive falando, se eu morrer, eu tenho medo pela minha esposa, a mãe deles. Se ela não vier logo comigo, ela vai sofrer porque eles vão talvez estar pouco preocupados com ela ou continuando a gastar o tempo com responsabilidades e tudo mais, né? Mas a mim, ele falando isso, então, né? O Públio responde, mas a mim, respondeu com interesse o interpelado. Eles se me afiguram dignos do pai que os deuses lhes concederam, com a sua gentileza generosa e com a fidalguia de suas atitudes. Quer dizer, o público falou, mas para mim eles não parecem isso que você está falando. São educados, foram extremamente atenciosos conosco, né? Recebendo a gente, conduzindo. E aí essa é a impressão que Públio passa para Flamínio. E aí Flamínio responde: em todo caso, meu amigo, não podes esquecer que tua ausência de Roma foi muito longa e que muitas inovações se processaram neste período. Quer dizer, muita coisa mudou por aqui. E você não acompanhou tudo, está tendo uma primeira impressão. Parecemos caminhar vertiginosamente para um nível de absoluta decadência dos nossos costumes familiares, bem como os nossos processos educativos, a meu ver, desmantelados em dolorosa falência.
e como se desejasse trazer de novo a conversação para os assuntos de ordem imediata da vida prática, acentuou: Agora que vejo tua filha, esplendente, de mocidade e de energia, renovo intimamente meus antigos projetos de trazê-la para o círculo da nossa comunidade familiar. Então, a intenção, né, que na época era muito comum, até por muito tempo, e ainda às vezes até hoje, mas a intenção, né, que eles tinham de fazer o casamento. Ah, meu filho casa com o seu, porque são de famílias que têm, né, educações semelhantes. E aí o que ele está falando? Eu estou vendo sua filha linda, né, com energia e educação, e a minha intenção lá atrás, que era de casar um dos meus filhos com ela, vem sendo renovada agora que eu vejo vocês aqui perto. Era meu desejo que Plínio a desposasse, mas meu filho mais moço parece inclinado a comprometer-se com a filha de Sálvio, não obstante a oposição de Calpurnia a esse projeto. Não por teu tio, sempre digno e respeitável aos nossos olhos, mas por sua mulher, que não parece disposta a abandonar as antigas ideias e iniciativas do passado. Então, até nisso, né, eles estão tocando no assunto. Falam assim, porque é realmente o que estava acontecendo, mas é que também o Flamínio não sabe que o Plínio agora já se interessou pela Flávia, né, na primeiro contato que teve com ela. Mas falando que, né, provavelmente ela vai se casar com a filha do seu tio, né, do Sálvio, e nós não gostamos muito da ideia por conta da Cláudia, né, da mulher dele. Devo, porém, considerar que me resta ainda a gripa, a fim de concretizarmos as minhas futurosas esperanças. Se puderes, algum dia não te esqueças desta minha recomendação in extremis. Está bem, Flamínio, mas não te canses. Dá tempo ao tempo, porque não faltará ocasião para discutir o assunto, replicou Públio Lentulus comovido. Então falou, tá bom, aceitou, acolheu a conversa ali, mas falou assim, mas não se desgaste agora, né? Nesse comenos, Agripa entrou na alcova, dirigindo-se ao pai afetuosamente. Meu pai, o mensageiro enviado de Massília acaba de chegar trazendo as desejadas informações a respeito de Saul. Olha agora, então, né? O filho dele entra falando de um mensageiro que traz notícias de Saul. Vocês lembram do que aconteceu lá atrás, um pouquinho atrás, né? Vou só trazer um pouquinho de novo aí as lembranças para que a gente não perca o fio da meada dessa história. Saul, uma pessoa chamada Saul, que foi um jovem que atirou uma pedra quando eles chegaram na Palestina, feriu levemente a Lívia, e Públio, naquele momento, puniu energicamente a esse menino, a esse jovem, condenando ele às galeras. O pai desse menino, que se chama André de Gioras, pediu socorro, pediu misericórdia. Públio até ficou tendencioso a libertar o menino no fim da história, mas o Saul já tinha fugido. O Saul já tinha sido conduzido por outra, na verdade não tinha fugido. Saul tinha sido vendido como escravo e foi levado para Roma de presente para o Flamínio Severo, vocês lembram? Só que Públio não sabe disso. Públio imagina, porque a notícia que Públio recebeu foi que o Saul fugiu. Tinha fugido das prisões ali das galeras e tinha voltado a procurar o pai. Então o Públio na época ficou tranquilo. Falou, então ele já voltou para próximo do pai que estava pedindo esse socorro. Então na cabeça de Públio, Saul voltou para o pai. Mas Saul foi vendido e ficou como escravo na casa do Flamínio. Então esse Saul que o filho está trazendo notícias é o Saul que Públio tinha condenado lá atrás. E aí ele ouvindo, né, então essa conversa,
Flamínio pergunta para o filho, né? E ele nada nos manda dizer sobre a sua vinda? Provavelmente Saul tinha viajado, estava na Síria, né? Perguntou o enfermo com bondoso interesse. E aí o filho responde: Não. O portador apenas comunica que Saul partiu para a Palestina. Então o mensageiro só trouxe essa notícia, não foi notícia direta de Saul. Só falou que ele partiu para a Palestina. Logo depois de alcançar a consolidação da sua fortuna com os últimos lucros comerciais, acrescentando haver deliberado ir à Judéia para rever o pai, que reside nas cercanias de Jerusalém. Coincidência ou não, né? Não existem coincidências, mas aquilo que aconteceu lá atrás de novo aparecendo na história. Pois sim, disse o enfermo resignado, à vista disso, recompensa o mensageiro e não te preocupes mais com os meus anteriores desejos. Ao ouvi-los, Públio deu tratos ao cérebro para se recordar de alguma coisa que não podia definir com precisão. Muito tempo se passou, né? Mas quando isso foi dito, Públio tentou reativar a memória dele, né? Saul, quem que é Saul, né? Imagina, 16 anos passou. 13 anos, mais 3 anos que eles ficaram lá, o desaparecimento do filho. Mas então, ele tentando lembrar, né? O nome de Saul não lhe era estranho. Com a circunstância de se localizar a residência do pai nas proximidades de Jerusalém, lembrou-se finalmente das personagens de suas recordações com fidelidade absoluta. Então aí ele veio tudo à tona. Quando falou do pai, né? Morando ali perto de Jerusalém. Rememorou o incidente em que fora obrigado a castigar um jovem judeu deste nome nas cercanias da cidade, remetendo-o às galeras como punição do seu ato irrefletido, e recordando igualmente o instante em que um agricultor israelita fora reclamar a liberdade do prisioneiro, dando-o como seu filho. Experimentando um anseio vago no coração, exclamou intencionalmente: Saul? Não é um nome característico da Judéia? Quer dizer, querendo saber mais informações, ele falou assim: pergunta, né? É o nome da Judéia. Sim, respondeu Flamínio com serenidade. Trata-se de um escravo liberto da minha casa. Era um cativo judeu, ainda jovem, adquirido por Valério, no mercado para as bigas dos meninos. Vocês se lembram? Esse que foi lá comprar, foi comprar o menino justamente para que ele fosse um escravo que iria ajudar os meninos, Agripa e Plínio, nas corridas de bigas, lá em Roma. Ao ínfimo preço de 4.000 sestércios. Também se houve, entretanto, nos afazeres que lhe eram comumente designados, que após levantar vários prêmios com as suas proezas no campo de Marte, destinados aos meus filhos, resolvi conceder-lhe a liberdade, dotando-o com os recursos necessários para viver e promover empreendimentos de sua própria conta. Então ele conta, era um escravo que veio da Judéia, mas ele, por tão bom ser, eu acabei dando liberdade, inclusive recursos, para que ele pudesse começar a tocar a própria vida. E parece que a mão dos deuses o abençoou no momento preciso, porque Saul é hoje senhor de uma fortuna sólida, com o resultado do seu esforço e trabalho. Públio Lentulus silenciou, intimamente aliviado, pois o seu prisioneiro, segundo notícias recebidas pelos prepostos do governo provincial, se havia evadido para o lar paterno, fugindo desse modo à escravidão humilhante. Quer dizer, contando essa história, Públio ouvindo, ficou tranquilo, falou: não, então não é o mesmo Saul. Porque o Saul fugiu e foi atrás do pai. Ele ficou livre de virar escravo. E o que o Flamínio está contando é de alguém que foi vendido como escravo. Então, para ele, não é a mesma pessoa.
e aí encerrou-se esse assunto. As horas da noite iam já avançadas. O visitante lembrou-se então de que esperava avistar-se com Flamínio para uma palestra substanciosa e longa a respeito de múltiplos assuntos, como, por exemplo, a sua penosa situação conjugal, o desaparecimento misterioso do filhinho e o seu encontro com Jesus de Nazaré. Então a conversa já ia longe. E aí Públio se lembra que é um desejo dele falar sobre a situação dele com a Lívia, o desaparecimento do Marcos, que até então ninguém sabe da verdade, né? E o fato dele ter presenciado Jesus, chegado junto ao próximo de Jesus de Nazaré. Mas observava que Flamínio estava exausto, sendo justo e necessário adiar suas confidências amargas e penosas. Foi então que se retirou do aposento para aguardar o dia seguinte, cheio de esperanças consoladoras. Então ele falou: não, por hoje chega, né? Ele está cansado, amanhã eu volto, e aí amanhã eu tenho muito ainda para conversar com meu amigo. Os dois amigos trocaram longo e significativo olhar no instante daquelas despedidas, que agora pareciam comuns, como as afetuosas saudações diárias de outros tempos. Confortadoras exortações e promessas amigas foram trocadas, entre expressões de fraternidade e carinho, antes que Calpurnia reconduzisse as visitas ao vestíbulo com a sua bondade generosa e acolhedora. Todavia, nas primeiras horas da manhã seguinte, um mensageiro apressado parava à porta do palacete dos Lentulus com a notícia alarmante e dolorosa. Flamínio Severus piorara inesperadamente, sem que os médicos dissessem aos seus familiares a menor esperança. Todas as melhoras fictícias haviam desaparecido. Uma força inexplicável lhe desequilibrara a harmonia orgânica, sem que remédio algum lhe paralisasse as aflições angustiosas. Então, apesar dele querer conversar no dia seguinte, já logo cedo eles tiveram notícias para correr, que o amigo tinha piorado muito. E os médicos não tinham mais recursos ou qualquer possibilidade de esperança. Dentro de poucas horas, Públio Lentulus e os seus encontravam-se de novo na vivenda confortável dos amigos. E enquanto penetra ele, ansioso, no quarto do velho companheiro de lutas terrestres, Lívia, na intimidade de um apartamento, dirige-se a Calpurnia nesses termos. Então, um foi chegar perto do amigo, né, no momento agonizante ali, e a Lívia foi acudir a amiga, consolar, falar alguma coisa. E num ambiente diferente da onde estava o Flamínio, ela chega para Calpurnia nestes termos: minha amiga, já ouviste falar em Jesus de Nazaré? A orgulhosa matrona, que não perdia a linha de suas vaidades em família, ainda nos momentos mais angustiosos, das mais angustiosas preocupações, arregalou os olhos, exclamando: por que me perguntas? Quer dizer, a Calpurnia ficou surpresa, né? Mas a Lívia estava tentando levar consolo. Se Jesus que ela conheceu era consolo, ela quis ajudar naquele momento. Então, assim, é isso que eu gostaria que ela pudesse, né, abraçar também para poder ficar aliviada. E aí ela responde: porque Jesus, respondeu Lívia humildemente, é a misericórdia de todos os que sofrem. E não posso esquecer-me da sua bondade agora que nos vemos em provações tão ásperas e tão dolorosas. Então, Jesus é a misericórdia e o consolo para o sofrimento. E você, como está passando por essa situação difícil, eu não tenho como deixar de falar nele. E aí a Calpurnia, né, ainda naquela postura firme, rígida, né, achando que aquilo seria prejudicial, fala para Lívia: suponho, querida Lívia, redarguiu Calpurnia gravemente, que esqueceste todas as recomendações que te fiz antes de partires para a Palestina,
porque pelas tuas advertências estou deduzindo que aceitaste de boa fé as teorias absurdas da igualdade e da humildade, incompatíveis com as nossas tradições mais vulgares, deixando-te levar nas águas enganosas das crenças errôneas dos escravos. Olha, eu não tenho como assim deixar de pensar, né, nesse assunto, nessa conversa. A Calpurnia é uma pessoa centrada, educada, moralmente evoluída, avançada, mas totalmente toldada pela educação familiar dos romanos ali, né? E mesmo na intenção de ajudar a amiga, de evitar que a amiga caia, né, em fantasias, ela está afastando a possibilidade da verdadeira verdade. Então, como muitas vezes as nossas educações podem nos limitar na abertura de possibilidades de conhecer verdades maiores, né? E então é isso que a Calpurnia está fazendo. Ela está tentando ajudar a Lívia. Fala assim: eu te avisei para que você não se envolvesse com esses absurdos que são ditos que fazem lá. Porque para eles era um absurdo. Então, para eles, moralmente, era digno, assim, o orgulho familiar. A separação entre os bem colocados socialmente e os imundos. Então, para ela, isso era correto, era verdadeiro. E enxergar igualdade, humildade, era degradante. Então, olha como a educação, e não a maldade, mas a ignorância do assunto, às vezes afastam muitos corações, muitos espíritos da verdade. E aí, então, segue a conversa, né? E a Lívia, ouvindo isso, né, fala: mas não é isso. Refiro-me à fé cristã que nos anima nas lutas, apesar da Lívia entender e concordar que o Cristo está falando a verdade em todos os sentidos, inclusive na questão da humildade, da igualdade. Mas o que ela está querendo levar agora para Calpurnia é outra coisa. Eu estou falando da fé cristã que nos anima nas lutas da existência e que consola o coração atormentado nas provações mais ríspidas e mais amargosas. Quer dizer, ela está falando, não é sobre isso que eu quero te falar, eu quero te falar do seu coração que vai passar por tormenta agora por conta da situação do Flamínio, e essa fé traz isso. E aí ela fala, né? Essa crença está chegando agora à sede do império e, por sinal, tem encontrado a repulsa geral dos nossos homens mais sensatos e ilustres. Quer dizer, os homens mais sensatos e ilustres do nosso meio estão analisando isso, estão conhecendo isso, mas eles estão repudiando isso. Quer dizer, se eles são sábios, não estão concordando, é porque não está certo. Olha como é difícil, né? Às vezes sair de um conceito e ir para um outro sem grandes choques, né? Sem uma transição difícil. E aí a Lívia segue, tentando, né, explicar. Eu, porém, conheci Jesus de perto e a sua doutrina é de amor, de fraternidade e de perdão. Quer dizer, eu não estou falando de teorias que eu tenho ouvido falar. Eu estou falando que eu conheci essa criatura, esse ser. E realmente a doutrina dele é amor, fraternidade e perdão. Conhecendo os teus justos receios por Flamínio, lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que na Galiléia era a providência de todos os aflitos e de todos os sofredores.
Ora, minha filha, sabes que a fraternidade e o perdão das faltas não se compadecem. Olha isso. Não faz sentido a Calpurnia estar falando para a Lívia. Não faz sentido isso. Você sabe disso, que fraternidade e perdão não falam a mesma língua. De modo algum com as nossas ideias de honra, de pátria e de família. E o que mais me admira é a facilidade com que Públio te permitiu tão íntimo contato com as concepções errôneas da Judéia, a ponto de modificares tua personalidade moral, segundo me deixas entrever. Quer dizer, olha como é difícil para Calpurnia abraçar essa verdade que a Lívia está passando com toda sinceridade, todo carinho. E aí, quando ela fala isso, a Lívia fala, todavia, tenta se justificar mais uma vez. E a Lívia esclarecer da melhor maneira os seus pontos de vista com respeito ao assunto, quando Agripa entrou inopinadamente no gabinete, exclamando com a mais forte emoção: Minha mãe, vem depressa, muito depressa, meu pai parece agonizante. Num átimo, ambas penetraram no aposento do moribundo, que tinha os olhos parados como se fora acometido inesperadamente de um delíquio irrefreável. Públio Lentulus guardava entre as suas as mãos do moribundo, mirando-lhe ansiosamente o fundo das pupilas. Aos poucos, porém, o tórax de Flamínio parecia mover-se de novo aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa. Em seguida, os olhos revelaram forte clarão de vida e consciência, como se a lâmpada do cérebro se houvesse reacendido num movimento derradeiro. Olha isso, como no momento final, né? Vem um lampejo ainda de energia, de vivacidade, né? Como se houvesse reacendido num movimento derradeiro. Contemplou em torno os familiares e amigos bem-amados, como se debruçavam sobre ele, inquietos e ansiosos. Um médico muito amigo que o assistia invariavelmente, compreendendo a gravidade do momento, retirara-se para o átrio enquanto em volta do agonizante somente se ouvia a respiração opressa dos nossos conhecidos destas páginas. Quer dizer, até o médico saiu, o Flamínio deu uma olhada de novo, né? Aquela fitada em todos, e só o que se ouvia no ambiente era a respiração ofegante de todos aqueles que estavam ali ao redor dele. Flamínio passeou o olhar brilhante e indefinível por todos os rostos, como se procurasse mais detidamente a esposa e os filhos, exclamando em frases entrecortadas: Calpurnia, estou na hora extrema e dou graças aos deuses por sentir a consciência desanuviada e tranquila. Esperar-te-ei na eternidade um dia, quando Júpiter houver por bem chamar-te para o meu lado. A veneranda senhora ocultou o rosto nas mãos, dando expansão às lágrimas, sem conseguir articular palavra. Não chores, continuou ele, com a aproveitar os momentos derradeiros. A morte é uma solução quando a vida já não tem mais remédio para as nossas dores. E olhando ambos os filhos, que o contemplavam com ansiedade, de olhos lacrimejantes tomou a mão do mais moço, murmurando: Desejaria, meu Plínio, ver-te feliz, muito feliz. É intenção tua desposares a filha de Sálvio? Plínio compreendeu as alusões paternas daquele momento grave e decisivo, fazendo um leve sinal negativo com a cabeça, ao mesmo tempo que fixava os olhos grandes e ardentes em Flávia Lentulha, como a indicar ao pai a sua preferência. Então, olha isso, mesmo nesse momento, ele quis contar ao pai que não, a vontade dele não era casar com a filha, né, do Sálvio, e sim com a Flávia, a filha do Públio. O moribundo, por sua vez, com a profunda lucidez espiritual dos que se aproximam da morte,
com plena consciência da situação e dos seus deveres, entendeu a atitude silenciosa do filho estremecido e, tomando a mão da jovem, que se inclinava afetuosamente sobre o seu peito, apertou as mãos de ambos de encontro ao coração, murmurando com íntima alegria: Isto é mais uma razão para que eu parta tranquilo. Tu, Agripa, hás de ser também muito feliz. E tu, meu caro Públio, junto de Lívia, haverás de viver. Todavia, um soluço mais forte escapara-se-lhe inopinadamente, e a sucessão de singultos violentos e dolorosos obrigou-o a calar-se, enquanto Calpurnia se ajoelhava e lhe cobria as mãos de beijos. Lívia, também genuflexa, olhava para o alto como se desejasse descobrir os seus arcanos. A seus olhos apresentava-se aquela câmara mortuária repleta de vultos luminosos e de outras sombras indefiníveis que deslizavam tranquilamente em torno do moribundo. Olha isso. A Lívia tinha já uma visão do mundo espiritual que estava ali ao redor. E ela, nessa elevação, né, nessa prece silenciosa, ela, para ela estava vendo vultos luminosos ali ao redor, além de outras sombras indefiníveis, né? Orou no imo da alma, rogando a Jesus força e paz. Então, se a Calpurnia não tinha entendido, mas ela intimamente estava fazendo o pedido a Jesus. Luz e misericórdia para o grande amigo que partia. Nesse instante, lobrigou a radiosa figura de Simeão, rodeada de claridade azulada e resplandecente. Então, olha isso. Para Lívia, que Jesus era a referência principal, mas logo em seguida era a figura de Simeão, como um pai ou um irmão espiritual mais elevado, até que tinha partido há pouco tempo, mas de maneira iluminada, né? Sublime. E é nele, nesse momento de oração, que ela pedindo, vê a figura de Simeão ali também. Talvez pelo seu pedido, talvez pela sua sintonia, ou talvez porque Simeão com Jesus também cuidavam da situação já, mesmo sem Lívia estar pedindo, né? Mas o fato é que ela atraiu de certa forma ali. Flamínio agonizava. À medida que transcorriam os minutos, os olhos que lhe tornavam vítreos e descoloridos, todo o corpo transmudava um suor abundante que alagava o linho alvíssimo das cobertas. Lívia notou que todas as sombras presentes se haviam também ajoelhado, e somente o vulto imponente de Simeão ficara de pé. Então, olha isso. Todo mundo espiritual ali, naquele momento, também se ajoelhou. Só Simeão, o espírito de Simeão, ficou de pé, como se fora uma sentinela divina, colocando as mãos radiosas na fronte abatida do moribundo. Notou então que seus lábios se entreabriam para a oração, ao mesmo tempo que doces palavras lhe chegavam nítidas aos ouvidos espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então Simeão começou a falar o Pai Nosso, né? Espiritualmente, a Lívia estava ouvindo tudo aquilo. Então aqui está citando, né, justamente o trecho que está aqui no Evangelho de Mateus, a oração dominical. Nesse instante, Flamínio Severus deixava escapar o último suspiro. Marmórea palidez lhe cobriu os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que uma infinda serenidade se estampava na sua máscara cadavérica, como se a alma generosa houvesse partido para a mansão dos bem-aventurados e dos justos. Somente Lívia, com a sua crença e a sua fé, pôde conservar-se de ânimo sereno. Então, quando o Flamínio partiu, e partiu com o auxílio espiritual que nós estamos vendo, né,
lendo aqui. Todos ali entraram num certo desespero, só a Lívia conseguiu se manter de ânimo sereno, entre quantos a rodeavam no doloroso transe. Públio Lentulus, entre lágrimas comovedoras, certificava-se de haver perdido o melhor e o maior dos amigos. Nunca mais a voz de Flamínio lhe falaria das mais belas equações filosóficas sobre os problemas grandiosos do destino e da dor nas correntes intermináveis da vida. Quer dizer, naquele momento é o momento crucial, né, daquela separação, da perda, do sofrimento, né, com a distância. E ele toma conta de consciência em si mesmo, né? Nunca mais vou ouvir meu amigo compartilhar as dores, as dúvidas, as conversas. E enquanto se abriam as portas do palácio para as homenagens da sociedade romana, e enquanto se celebravam solenes exéquias implorando a proteção dos manes do morto, seu coração de amigo considerava a realidade dolorosa de se haver rasgado para sempre uma das mais belas páginas afetivas no livro da sua vida, dentro da escuridão espessa e impenetrável dos segredos de um túmulo. Então, e aqui terminamos o capítulo, né? O Públio Lentulus não conseguiu se abrir com ele com relação aos problemas mais dolorosos da sua vida, que era a relação com a Lívia, o filho sumido e a presença, a convivência com Jesus, né? O momento com Jesus. E ali ele estava vivendo então esse momento de separação que para ele, ainda sem entender muito bem o que significava, né, o além-túmulo, para ele era o fim eterno de algo talvez, né? E aqui então encerrou-se esse capítulo. E semana que vem nós vamos começar no capítulo 2 da segunda parte, fala sobre o tema, o título, né, Sombras e Núpcias. Mas sobre esse capítulo de hoje, algo que vocês queiram dizer, alguma dúvida ou alguma observação? Não, lindo, é impressionante como a Lívia realmente começou a desenvolver essa sensibilidade, né? Sim, está na sintonia mesmo, né? É muito lindo. Certo. Bom, então é isso. Então, vamos agradecer mais uma vez, né, a oportunidade da gente estar junto aqui fazendo esse nosso esforço, nosso trabalho, e que isso seja muito bom para todos nós e para quem puder assistir, e que a gente tenha uma ótima semana, uma ótima noite, então. Certo? Obrigada, uma ótima noite, boa semana para todo Boa mundo. semana para todos. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.